E aí vem essa criação desses hábitos. Uma coisa que eu já escutei muito, talvez você já tenha escutado, é aquela frase que ela é até bonitinha, né? Hábitos são a chave para o emagrecimento. Né? Hábitos são a melhor forma de emagrecer, você não precisa de dieta, você precisa de hábitos saudáveis. Beleza, isso é muito bonito. Na época de faculdade achava isso uma beleza. Mas e como é que você cria esses hábitos? Existe uma coisa fundamental para você conseguir emagrecer. Essa coisa é o déficit calórico. E sem esse déficit nada adianta para perda de peso. Mas isso não significa que você tem que sofrer ou ter uma alimentação cheia de cortes. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar o que você precisa fazer para emagrecer sem sofrer. Aqui você vai ver que é possível emagrecer de um jeito simples. Seja bem-vindo ao nosso podcast Emagrecendo. Aqui nós trazemos as melhores informações para você que quer emagrecer sem sofrer. Meu nome é Daniel Franklin. Eu sou Jonathan Lechim. Nós vamos dar início. E o assunto de hoje é o cérebro no emagrecimento. E na verdade, a gente vai fazer um paralelo com o nosso último podcast. Você lembra qual foi o último podcast, Jonathan? Claro, a gente falou sobre como emagrecer, o que fazer para emagrecer. Exatamente. E dentro disso aí, eu já vou fazer uma pergunta. E quem não consegue seguir uma dieta? Muito bom. Bom, as pessoas acabam achando que só existe um jeito de você emagrecer, de você perder peso, e que você tem que sofrer com uma dieta, mas existem pessoas que realmente não conseguem de jeito nenhum fazer uma dieta, seguir um plano alimentar, né? Por mais perfeitinho que seja esse plano, por melhor que ele seja, por mais individualizado que esse plano seja, algumas pessoas não conseguem de jeito nenhum seguir um plano alimentar. Mais diferente do que muitas pessoas acham, para essas pessoas ainda existe uma solução. Elas ainda têm como perder peso, elas ainda têm como emagrecer, que é exatamente o que a gente vai falar hoje, que é usando o cérebro no emagrecimento. Isso aí, dentro disso aí, eu queria até já perguntar, que eu acho que algumas pessoas podem estar em dúvida. O que o cérebro tem a ver com o emagrecimento? Porque tem alguma coisa a ver com hipnose, alguma coisa assim? Não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito mais científica. Não que hipnose não seja, né? Vamos deixar esse assunto à parte. Mas existem comprovações, existem estudos mostrando a influência do cérebro em diversas áreas das nossas vidas, em diversas coisas que nós temos que decidir. E tudo passa pelo nosso cérebro. E o emagrecimento não é diferente. Então, existem duas posições que nós podemos ter nesse caso. Ou a gente pode ter o nosso cérebro como um vilão, como um problema que vai viver nos atrapalhando, que vai ser um obstáculo, ou usar o cérebro como um aliado que vai nos ajudar no emagrecimento, ou potencializar o emagrecimento e conseguir facilitar, deixar o emagrecimento muito mais simples, um processo muito mais simples do que a gente vê hoje por aí. Certo, eu vou fazer uma pergunta que está dentro desse assunto. Nós falamos no último podcast sobre dietas com data de validade. Por exemplo, Projeto Verão, ou a pessoa que, vou no casamento daqui a 2 meses, para caber na roupa, vou... Né? Enfim, essas dietas que, enfim, né, tem uma data. E a pergunta é a seguinte, elas podem ser solucionadas pelo uso do cérebro? Dietas com data de validade podem ser solucionadas com o uso do cérebro? Sim, porque quando você consegue usar o cérebro, é importante a gente entender como é que o cérebro ele vai atuar no emagrecimento, né? Ele vai ser um facilitador como? Porque através dele a gente vai criar hábitos. E vamos lá, qual é a diferença entre um hábito e uma dieta com data de validade? Uma dieta com data de validade é algo que tem um início e um fim, né? E normalmente uma coisa de 2 a 3 meses, uma coisa rápida. Já quando a gente fala de hábito, de estilo de vida, como muitas pessoas falam, é algo que você vai levar para o resto da sua vida. E algumas pessoas elas pensam, nossa, mas eu vou fazer uma dieta pro resto da minha vida?
E aí vem o que a gente falou no nosso último podcast, dieta não precisa ser sofrimento, não precisa ser uma coisa ruim. E a partir desse momento que você tem uma dieta que você gosta, você pode tornar ela um estilo de vida e você pode criar hábitos saudáveis, hábitos emagrecedores que você vai levar para o resto da sua vida. E aí vem essa criação desses hábitos. Uma coisa que eu já escutei muito, talvez você já tenha escutado, é aquela frase que ela é até bonitinha, né? Hábitos são a chave para o emagrecimento. Né? Hábitos são uma melhor forma de emagrecer. Você não precisa de dieta, você precisa de hábitos saudáveis. Beleza, isso é muito bonito. Na época de faculdade eu achava isso uma beleza. Mas e como é que você cria esses hábitos? E mais importante do que isso, o que são hábitos saudáveis? Beleza, vamos antes disso, o que são hábitos, né? Antes de hábitos saudáveis, hábitos que vão emagrecer, o que são hábitos? Como a gente falou, né, que o cérebro está envolvido em tudo e ele tem uma tendência a economizar energia. Como a gente falou também no último podcast, energia fala daquilo que nós consumimos, a gente consome energia e o nosso corpo usa energia. Então tem uma divisão, né, no cérebro que é o neocórtex e o sistema límbico, né? Alguns especialistas divergem, falam que existem 3 sistemas, que falam do reptiliano também. A gente não vai entrar nesses detalhes porque não é tão importante assim para quem quer a prática, para quem quer o resultado na prática. Mas existe essa divisão. E esse sistema límbico, ele está muito relacionado à sobrevivência, aquilo que é o instintivo. E ele vai fazer o nosso cérebro economizar energia. Então, em tudo, o cérebro ele quer economizar energia. Ele quer, vamos dizer assim, a grosso modo, não ter que pensar, não ter que decidir, porque isso gasta energia. E aí que entram os hábitos. Os hábitos são formas que o nosso cérebro encontrou de economizar essa energia, de criar atalhos para decidir. Quer um exemplo? No seu dia a dia, vamos lá, pensa na sua rotina, na sua vida. Você acorda, qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Escovar os dentes. Escovar os dentes, muito bem. Você tem que pensar muito para fazer isso? Não, vou automaticamente. É automático. Você não tem que se encontrar num grande dilema, pensar, nossa, o que eu vou fazer? E quando você começa a escovar os dentes, você tem que ficar pensando em como que você vai fazer, como que é a escovação, em qual parte você vai começar, qual a técnica que você vai usar? Não, a gente nem pensa, a gente até pensa em outras coisas na hora. Exatamente. É automático. Isso porque o cérebro já automatizou esse processo, já está dentro da rotina da sua vida e já encurtou esse caminho, ou seja, ele facilitou. Com isso, ele não tem esse problema de ficar decidindo, de ficar pensando, de ficar gastando energia. Ou seja, esse é um processo natural que o corpo faz, que o cérebro faz para te facilitar, para facilitar a sua vida, economizando energia e nesse instinto de sobrevivência. Falando um pouquinho sobre sobrevivência, para ficar ainda mais claro, porque o exemplo do escovação de dente, ainda que seja um bom exemplo, é muito doméstico, vamos dizer assim. Mas vamos dizer, no seu dia a dia, quando você está se locomovendo e você está na rua e você tem que atravessar a rua, o que você faz quando você chega na rua? A primeira coisa que você faz? Olha para os dois lados, vê se está vindo um carro. Mas antes de você fazer isso, você para e pensa, o que eu tenho que fazer mesmo? Não, vai automático. Automático. Porque isso já virou o quê? Hábito. Um hábito. E esse hábito, ele salva a sua vida ou não salva? Com certeza salva. Salva. Então é a sobrevivência. Uma vez eu estava explicando sobre hábitos, né? Se eu não me engano era uma palestra ou era uma aula, e alguém me falou, hábitos são muito ruins, você tem que revisar esse seu posicionamento, hábitos são uma coisa péssima. E eu falei para essa pessoa que hábitos ruins são coisas ruins. Existem pessoas que têm péssimos hábitos que prejudicam a saúde delas, como por exemplo, fumar, uma ingestão elevada de bebida alcoólica, coisas que podem colocar a vida delas em risco. Mas hábitos saudáveis são ótimos. Hábitos emagrecedores são ótimos para quem quer emagrecer. Então, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, hábitos não são ruins. Hábitos, na verdade, podem salvar vidas. Até porque
acho que nem deve ser possível a pessoa viver sem ter um hábito, né? Porque ela teria que ficar 24 horas por dia. Vou fazer uma coisa diferente agora. Vou fazer uma coisa diferente. Porque, como você disse, escovar o dente, às vezes o caminho que a gente segue, eu vou pro trabalho sempre daquele mesmo jeito, eu ando por aquela calçada, viro aquela rua, eu faço isso, enfim, abro a porta de um jeito. Tudo isso é hábito, né? Isso aí. Então não tem como a gente se desvincular de ter hábitos. Mas é possível que a gente use isso, é isso que você está dizendo, né? Que a gente use os hábitos ou criar hábitos de forma que nos ajude a alcançar o objetivo, que no caso é emagrecer. É exatamente isso que você falou. Então, é muito difícil a gente se desvincular disso, porque isso existe para facilitar a nossa vida. Você imagina se todos esses exemplos que você falou, a gente tivesse que ficar calculando, ficar pensando como fazer, qual o melhor jeito. Então, o cérebro, instintivamente, no sistema límbico, ele criou esse jeito de facilitar a nossa vida, de automatizar muitas ações, muitas coisas, que a gente também pode trazer e usar no emagrecimento, na perda de pesos. Então, isso seria um tipo de emagrecimento automático? Sim, exatamente. Quando você tem os hábitos certos, a gente pode chegar a dizer que você pode automatizar o processo de emagrecimento. E isso não é nenhuma fórmula mágica ou dieta milagrosa, como a gente falou no nosso primeiro podcast, mas é algo que é comprovado cientificamente, né? Você tem o uso do cérebro para, muitas vezes, direcionar a criação de hábitos. Porque a gente falou, beleza, hábitos são ótimos, é muito bonitinho a gente falar, hábitos saudáveis, mas como criar esses hábitos, né? E quais são os hábitos que a gente precisa para emagrecer? Como cada pessoa é um indivíduo diferente, cada pessoa precisa de hábitos diferentes para alcançar os objetivos. Por exemplo, se você já consegue praticar exercícios com frequência no seu dia a dia, se você não tem dificuldade para isso, se a sua dificuldade é em manter uma alimentação, por exemplo, você não precisa criar o hábito de fazer exercício, porque você já tem esse hábito. Você precisa criar aquilo que você não tem. Então, a primeira coisa é identificar quais são os hábitos que você precisa. Quais são aqueles que vão te levar da onde você está para onde você quer chegar. E aí, você vai construir esses hábitos. E como que a gente faz isso? Como que a gente cria esses hábitos? Aí vem o uso do cérebro. E a gente pode usar um exemplo, um cientista russo, muito famoso pelo seu estudo, que foi o Ivan Pavlov. Já ouviu falar dele? Já ouvi falar. Então, como que ele ficou famoso, como que ele ficou conhecido? Ele fez um estudo, na verdade o estudo dele não era sobre isso, mas acabou sendo por conta da descoberta que ele fez. Resumidamente, né? Ele passou a estudar o comportamento canino e como os cães eles se comportavam quando eles eram apresentados à comida. O que aconteceu era o seguinte, quando os cientistas, os pesquisadores levavam o potinho de comida para os cachorros, o Pavlov observou que eles salivavam muito, né? Então isso é uma reação hormonal, uma reação que é desencadeada pelo cérebro. Ele observou isso e ele teve a brilhante ideia de associar isso aí ao toque de uma campainha. Então todas as vezes que era servido a comida dos cachorros, eles tocavam também uma campainha, um sinal, e os cachorros começaram a associar essas duas coisas, né? Passado um tempo, ele tirou a comida e só tocou a campainha. E o que aconteceu com os cachorros? Eles salivavam da mesma maneira como era quando tinha comida. Ou seja, ele usou um estímulo externo, campainha, para gerar um comportamento. A gente pode falar para gerar um hábito específico nos cachorros. Isso em animais. E quando a gente traz isso para humanos, isso também é possível. Porque a gente pode criar hábitos específicos que nós precisamos usando as ferramentas, as estratégias certas. Óbvio, usando sempre o cérebro. Então o cérebro ele vai ser um potencializador, ele vai ser um aliado para a gente criar os hábitos certos que a gente precisa para perder peso, para emagrecer. Então, dentro disso, eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente pode fazer para criar hábitos? Tá, muito bom. A gente usou esse exemplo do Pavlov, né, que é um dos jeitos. Esse jeito que ele usou, específico, é conhecido como repetição forçada. Ele fica repetindo uma coisa, associando
duas ações, até que uma ação que antes não desencadeava, né, aquela reação, aquele hábito, passa a desencadear. Essa é uma das formas, repetição. Tem até postagens, né, artigos que falam sobre aquela regra de 30, 90, né? 30 dias para você criar um hábito, 90 dias para você criar estilo de vida. Existem divergências sobre isso, né? Algumas pessoas falam que você precisa de 21 dias dessa repetição para você conseguir criar um hábito por essa estratégia. Mas existem outras estratégias. Eu, particularmente, prefiro o que eu chamo de gatilhos emagrecedores. Então, naquilo que é a minha experiência, nos estudos, naquilo que eu tenho aplicado com os meus clientes, eu tenho visto que esses gatilhos são muito mais fáceis de serem aplicados, de darem resultados, do que você ficar tentando repetir uma coisa que muitas vezes você não gosta. Por exemplo, se você não gosta de acordar cedo para correr, né? Você vai ter que repetir aquilo ali por 21 ou talvez 30 dias para tornar aquilo um hábito. Seu corpo tem uma resistência, né? É a briga do sistema do neocórtex contra o sistema límbico. O sistema límbico ele não vai querer, né? Porque o instinto ele vai querer que você continue descansando, enquanto o seu eu racional, não, eu tenho que ir. Então existe essa briga. Então você vai ficar nessa briga por 21 dias, por 30 dias, é algo torturante, né? Algo sofrível. Então aí existem os gatilhos mentais emagrecedores que vão facilitar, que vão simplificar essa criação desses hábitos. E o que são esses gatilhos emagrecedores? Bom, vamos lá. Para você ter uma reação, igual essa reação que os cães tiveram, de Pavlov, acontece o seguinte: você tem um estímulo externo, no caso dos cães foi a campainha, né? Tinha dois estímulos, né? A que foi provocada foi a campainha. O cérebro ele capta, de um jeito muito resumido, o cérebro ele vai captar esse estímulo e vai dar uma resposta. Eu chamo esse estímulo, essa captação, principalmente essa captação, de gatilho. Então, basicamente, o que é um gatilho? Um gatilho é uma espécie de um botão que você pode acionar para você facilitar a criação desses hábitos. Existem diversos gatilhos que eu aplico, principalmente no meu programa de mentoria avançada para emagrecimento, onde a gente tem várias sessões onde a gente vai mostrando para o aluno, para o cliente, como que ele vai aplicar, né, o que são esses gatilhos, quais são, como que ele vai colocar isso no dia a dia dele, e assim ele vai conseguir criar os hábitos que ele quer. Então, de jeito muito resumido, muito simples, o que é um gatilho mental emagrecedor? É um botãozinho que você pode apertar para facilitar a criação do hábito que você precisa para emagrecer. Ah, sim. Então, fazendo esse comparativo aí do teste de Pavlov. É claro que não é a mesma coisa porque são seres humanos, né? Mas assim, da mesma forma que depois desse teste ele ele tocava a campainha e o cachorro começava a salivar, então é possível que a gente faça determinadas coisas, atitudes, alguma coisa que a pessoa pode fazer, que aquilo realmente, né, como se fosse um gatilho para uma outra coisa que ela tem que fazer que vai ajudar no emagrecimento. É isso, né? Isso aí, perfeitamente, perfeitamente. O que acontece? Você tem o objetivo de fazer, de criar determinado hábito, né? E você não tem esse hábito, você quer criar, você não tem ele. Então, esses gatilhos vêm antes dessa criação. Eles vão facilitar essa criação, para você não ter que ficar naquele período de sofrimento, de 21 a 30 dias, fazendo algo que você não gosta. Então, os gatilhos eles vão simplificar essa criação desses hábitos e aí você pode ter a automatização do seu emagrecimento. Muito bem, então, o que você está falando isso aqui, na verdade, isso está dentro de tudo que você fala. São estratégias que você desenvolveu para facilitar com que a pessoa emagreça. Exatamente. Assim, então, o quê? Porque se transforma em um hábito, a pessoa vai fazer de uma forma mais natural. Agora, a criação de um hábito é difícil. Aquele processo, até a pessoa vai ter aquela resistência, talvez física, psicológica, etc. Agora, então, assim, para isso começar, é possível criar uma outra coisa que desencadeie que com isso aconteça. Então, você vai no cerne da questão ali. Eu preciso chegar àquele objetivo, vou ter uma resistência, então eu preciso fazer alguma coisa que me impulsione a fazer isso. Exatamente.
às vezes até mesmo tirando essa resistência. Aí que vão entrar esses gatilhos, né? Porque, igual você falou no início, né? A questão é automatizar, né? Então a gente consegue fazer esse emagrecimento ficar simples usando os hábitos. Mas para chegar nos hábitos, a gente precisa da ferramenta, a gente precisa da estratégia. Porque a gente não nasce com os nossos hábitos, né? Eles são criados. Da mesma forma, do exemplo que a gente usou do escovar dos dentes, você não nasceu sabendo escovar dente. Nasceu? Não. Não nasceu. Então, como que você aprendeu esse hábito? Como que ele foi criado? Eu comecei a fazer isso todo dia. Exatamente. Então, a maioria dos caminhos é isso. Só que com certeza, quando você era criança e sua mãe estava te ensinando a escovar dente, você não queria escovar dente. Era sofrido. Então, a gente pode fazer isso hoje com um hábito novo? Pode, mas a gente não precisa, porque a gente tem o quê? Os gatilhos. Se a gente sabe usar esses gatilhos, a gente facilita essa criação de hábitos, a gente deixa isso muito mais simples. Agora, por que para algumas pessoas é mais fácil fazer determinadas ações e para outras é mais difícil? Por exemplo, por que para algumas é super fácil, super simples? Acordar cedo, correr, ir para academia, ter uma alimentação balanceada, manter a dieta, e para outras isso é completamente difícil, isso é complicado. Será que essas pessoas que conseguem são melhores do que as outras? Não. Não são. A diferença é que elas usam os hábitos certos. Algumas têm mais facilidade de criar os hábitos e outras têm dificuldade. Mas para essas que têm dificuldade, elas podem usar os gatilhos emagrecedores. Beleza. Você explicou já o que são os gatilhos. Você pode falar pra gente um gatilho? Uma coisa assim, prática que pode ser feita hoje ainda? Beleza, a gente pode falar assim. Claro que assim, tem que falar de um jeito um tanto quanto superficial, porque existe a complexidade do gatilho, do que ele é, como que ele vai ser aplicado. E com certeza, acho que para cada gatilho a gente conseguiria fazer um podcast inteiro. Ótimo. E talvez seja assim um assunto para os próximos aí. Mas vamos lá. Falar de um jeito muito breve sobre o gatilho da facilidade, né? A gente está falando de facilitar, de simplificar e de tornar simples a criação dos hábitos. Um desses gatilhos é o gatilho da facilidade. E como que ele funciona e como que ele vai ajudar a pessoa a criar o hábito? Primeiro a gente tem que entender, tem que estar bem nítido na nossa mente o seguinte: o cérebro é preguiçoso. Ele vai fazer de tudo para economizar energia. Então, se você tem duas opções, uma é fácil e a outra é difícil, qual você acha que o seu cérebro vai preferir para economizar energia? É fácil. A fácil. Vamos pro dia a dia. Se você, depois do seu trabalho, depois de um dia intenso ali, correria, vamos dizer hoje, depois dessas gravações aqui, você chega em casa super cansado, você tem duas opções. Você que está tentando manter uma dieta, tentando ter uma alimentação saudável, você que está tentando emagrecer e perder peso. Uma opção é você, depois de estar cansado, chegar em casa, ir para a cozinha, temperar a carne que você vai comer, fazer uma salada, esquentar toda a sua comida, fazer um suco natural, preparar tudo, descascar a fruta, fazer ali, bater no liquidificador, preparar tudo isso para depois gastar ali, de repente 1 hora para depois você ter sua refeição. Essa é a sua primeira opção. A segunda opção é você sentar no sofá, pegar o telefone e ligar para a pizzaria. Ou melhor, não precisa nem fazer isso. Você senta no sofá, pega o telefone, abre o WhatsApp e manda mensagem para a pizzaria. O que você vai fazer? O que o seu cérebro vai te levar a fazer? Mandar o WhatsApp lá para a pizzaria. Exatamente. Por quê? Porque é mais fácil. Então, a facilidade, nesse caso, é uma inimiga. Porque é mais fácil você ir pro errado, né? Pro caminho que vai te levar à falha, que vai te distanciar do seu objetivo. Nem sempre mais fácil é o melhor, né? Nem sempre mais fácil é o melhor. Então, o que seria ideal? Que no seu final de semana, por exemplo, você tivesse facilitado a sua alimentação. Por exemplo, deixando marmitas preparadas. Porque se você chegou em casa nessa mesma situação e você pode ligar para a pizzaria, pedir uma pizza ali que você sabe que está fora do seu plano alimentar, deixando claro, você muitas vezes na dieta pode comer pizza, mas não todo dia. Então se é um dia que isso não está no plano alimentar, que é um dia que você precisa seguir
uma dieta aí com menos calorias, né? Uma alimentação mais equilibrada. Você tem essa opção, ligar para a pizzaria sabendo que você vai fugir dos seus objetivos, vai sair ali do seu foco. Mas você sabe que na geladeira já tem pronto, preparada, uma marmita ali que você preparou com coisas que você gosta. Já está prontinha, é só você pegar, botar no micro-ondas, 5 minutos, 3 minutos e está pronto. O que é mais fácil? Aí as coisas já ficam diferentes. Já tá ali, né? Tá equilibrado, você não vai ter trabalho. Ou seja, tá mais fácil para o seu cérebro tomar essa decisão. Você está facilitando o seu sistema límbico. Porque o sistema límbico ele não é racional, ele é instintivo. Então, quando ele precisa escolher entre o fácil e o difícil, ele vai fazer o fácil. Então, o gatilho da facilidade ele pode ser usado assim. Então, até dentro do assunto que a gente falou no último podcast, assim, que a gente tem que fazer algo que seja bom pra gente, mas de uma forma estratégica. Tem que ter foco em algo estratégico. Isso aí é um jeito de uma estratégia, claro que pode fazer muito mais, né? Para ajudar a pessoa a se alimentar melhor, para ajudar a emagrecer. Essa é uma pequena estratégia da pessoa se alimentar de uma forma que emagreça. Exatamente. E um detalhe importante, essa é uma pequena forma também de você usar o gatilho da facilidade. Existem inúmeras outras formas, não só para alimentação. Óbvio, eu vou focar na alimentação, porque como nutricionista, eu estou focado na dieta, na alimentação, e em como que essa alimentação vai fazer a pessoa emagrecer. Mas você pode usar isso para outras áreas da sua vida, prática de exercícios físicos. Legal, aí tem como dar mais uma dica nesse gatilho? Tem sim, vamos falar sobre outra aplicação do gatilho da facilidade. Vamos pensar na seguinte situação. Você está em casa e está com muita sede. Você está doido para beber alguma coisa ali, que não seja água, alguma coisa gostosa. E você abre a geladeira e você dá de cara com uma Coca-Cola. Você vai tomar? Se tiver com vontade, sim. Sim. Então Uma você situação dessa? exatamente. Você está doido para tomar alguma coisa, tá aquela Coca-Cola gelada ali. Você vai tomar. Por que você vai tomar? Porque está fácil de você pegar. É algo simples. Tá ali, ó, tá na porta da geladeira, é só você pegar, abrir e tomar. Agora, vamos mudar a situação. Vamos dizer que você tá com vontade de tomar Coca-Cola. E você tá em casa, depois de ter chegado do trabalho, tá cansado. Você abre a geladeira e não tem Coca-Cola. Você acha que você acha que o seu cérebro vai fazer você sair de casa, ir pra rua, pegar trânsito, ir até o supermercado, procurar Coca-Cola, pegar a fila, tratar com caixa que pode estar mal-humorado, sair do supermercado, pegar mais trânsito, chegar em casa e tomar Coca-Cola? Não vai querer. Por quê? Porque é bem difícil. É difícil. E aí, ao invés disso, você abre a geladeira e tem um suco natural que você preparou, que você facilitou mais cedo. Seu cérebro vai pensar o quê? É mais fácil tomar isso aqui. Entendeu? Entendi. Então a gente tem que saber como usar esses gatilhos. E esse foi só um exemplo, foi só um gatilho que já pode fazer uma diferença enorme. Você que está escutando o nosso podcast, se você usar isso, você com certeza já vai ter uma diferença enorme na sua alimentação, já vai ter uma diferença enorme nos resultados, e aquilo que você está tendo como dificuldade hoje já pode acabar. Aliás, eu conheço bastante gente que é viciada em Coca-Cola, quer parar e não consegue. Essa é uma dica ótima para você. Exatamente. E você pode fazer isso hoje. Os gatilhos mentais, eles são coisas muito simples de você aplicar. Por isso que eu falo que eles são como botões. Então, um botão é simples, você chega, aperta e pronto. A função que está determinada para aquele botão vai acontecer. Então o gatilho também é assim, é bem simples de você aplicar e dá resultados fáceis, dá resultados simples, resultados rápidos e reais. Beleza, eu queria entrar agora nas perguntas, algumas perguntas que a gente recebeu. E até antes de falar, já quero dizer assim, você pode mandar suas perguntas, tá? Que a gente vai botar aqui também. Se você tem a sua dúvida, pode enviar. A Carla mandou uma pergunta aqui. Usando o cérebro, eu não preciso fazer dietas? Não necessariamente. Vamos lá, o que acontece? Para emagrecer, o que a gente falou que a gente tem que fazer? Déficit calórico. Então, usando o cérebro, você consegue facilitar todo o processo para você praticamente automatizar o seu emagrecimento.
Mas se você cria os melhores hábitos do mundo, né, usando o seu cérebro, você usou os gatilhos para criar ótimos hábitos, mas você está comendo o equivalente ao que seria para 2 de você, você não vai emagrecer. Exatamente. Muitas vezes você, com os hábitos certos, com os gatilhos, com o cérebro, você não precisa seguir um plano à risca, né? Muitas pessoas, como a gente falou no início, muitas pessoas têm dificuldade de seguir aquele planejamento. Muitos dos meus clientes chegam falando: Jota, eu não consigo seguir um plano alimentar, eu já tentei várias vezes, o que eu faço? E aí a gente usa o cérebro como aliado. A gente mostra a pessoa o que ela precisa fazer para ela ter autonomia na alimentação dela e conseguir emagrecer, fazendo as escolhas certas, com os hábitos certos. Então, usando o cérebro, você vai ter uma grande facilidade de colocar a dieta em prática sem sofrer, sem ter que fazer aquilo como uma punição, porque os hábitos eles vão simplificar, eles vão ser um atalho, eles vão facilitar a sua vida e o plano alimentar e a dieta. Ela, óbvio, ele vai tornar, ou o cérebro ele vai tornar a dieta muito mais simples, muito mais fácil. Mas não quer dizer que vai resolver. Não é só porque a pessoa criou um hábito que vai resolver todos os problemas dela. Exatamente, é o que a gente está falando. Não adianta você criar muitos hábitos bons e você comer por 2, por 3 pessoas. Então o déficit calórico ele continua sendo importante. Então usar os hábitos, usar o cérebro não torna o déficit calórico obsoleto, não torna o déficit calórico desnecessário. Na verdade é a base ainda, né? O déficit é a base. Agora, os hábitos são uma estratégia. Você lembra que a gente falou? Primeira coisa, déficit calórico. A partir dali, existem estratégias que podem ser usadas. Jejum intermitente, low carb, reeducação alimentar, hábitos. Então, por que eu falo muito de hábitos? Porque eu observei que é o melhor jeito, do meu ponto de vista, daquilo que eu vivi, daquilo que eu estudei e daquilo que eu tenho aplicado, é a melhor estratégia para ter uma dieta simples, uma dieta sem sofrimento e que dá resultado. Na verdade, esse ponto aí ele é bem comum. Tem gente que, às vezes, por exemplo, você vai no nutricionista, consegue alguma coisa assim e tal, só que desiste fácil. Ah, legal, tem uma dieta ali, eu vou me alimentar desse jeito aqui e tal, não sei o que, serve para a pessoa, só que a pessoa desiste. Então, esse ponto é importante porque vai fazer com que a pessoa consiga ter aquela alimentação correta, mas ela siga com aquilo, ela não desista em pouco tempo. Exatamente. A dieta não vira aquela dieta temporária que a gente falou até no início, né? Então, com os hábitos, aí você consegue aquilo que a gente falou, que é ter uma dieta, ter um estilo de vida para o resto da sua vida. Manter uma dieta para o resto da sua vida. Eu costumo falar muito que uma dieta não é uma solução temporária. É uma coisa que você tem que fazer para o resto da vida. E algumas pessoas se assustam. Elas falam, nossa, eu vou ficar numa alimentação onde eu tenho que cortar um monte de coisa, onde eu tenho que sofrer pro resto da minha vida? Primeiro, lembrando, a alimentação para emagrecer não precisa de corte, não precisa de sofrimento. E segundo, com os hábitos e especialmente com os gatilhos emagrecedores que a gente explica, que a gente usa para criar os hábitos certos, aí isso fica ainda mais fácil, porque você não vai sofrer no processo de emagrecimento e você vai conseguir manter esses hábitos que você criou para o resto da sua vida. Porque quando você cria esses hábitos, você nunca mais vai sofrer para fazer eles. Por exemplo, hoje você sofre para escovar os dentes? Não. Hoje tem alguma dificuldade quando você para na rua e olha para os dois lados? Não. Quando você dirige, você questiona você ter que olhar para o sinal para saber se você pode ou não avançar? Não. Faz automaticamente. É automático. E o que é automático, você não sofre. Tem outra pergunta aqui, o Fábio ele perguntou, todo mundo pode usar isso para emagrecer? Todo mundo pode usar o cérebro e os gatilhos para emagrecer. Desde que a pessoa tenha cérebro, não, a gente tá brincando. Sim, todo mundo pode usar isso para emagrecer, mas lembrando, isso é uma estratégia que vem depois do déficit calórico. Então, se você já está no déficit calórico e precisa de uma estratégia para emagrecer, você pode perfeitamente usar isso. Principalmente se você é daquele tipo de pessoa que já fez de tudo e nada resolveu, já fez todo tipo de dieta, e se você não consegue seguir um plano alimentar à risca, se você tem dificuldade para seguir aquilo que foi prescrito, aquilo que está escrito. Então você pode sim usar os gatilhos emagrecedores. Na verdade,
e eu até recomendo que você faça isso. Lembrando a você que você pode mandar também as suas dúvidas, botar aí nos comentários, que a sua pergunta ela pode ser selecionada e talvez seja até tema de um dos nossos futuros podcasts. Beleza? Então, chegando já quase ao final aqui, eu queria só dar uma resumida. Basicamente o que a gente falou hoje é sobre é possível criar hábitos que nos auxiliem no emagrecimento, chama de hábitos emagrecedores, e criar gatilhos para que isso se torne mais fácil, né? Perfeito. A gente precisa criar os hábitos certos, né? E só um detalhe, a gente não precisa criar os gatilhos, a gente precisa usar os gatilhos. Porque já existem esses gatilhos, né? É o que eu ensino nos meus cursos, nos meus programas de mentoria, e você só precisa usar o gatilho certo. Existem gatilhos que vão se aplicar melhor à sua vida, existem gatilhos que talvez você nem precise aplicar, né? São inúmeros gatilhos, mas talvez você não precise aplicar todos. É claro que quanto mais você aplicar, mais a chance de que você vai ter resultados mais rápidos e resultados mais duradouros. Mas, por exemplo, se a pessoa usar só o gatilho que a gente falou aqui hoje, só no jeito que a gente explicou ele, a pessoa já pode ter resultados fantásticos, já pode ter uma potencialização na perda de peso, mas esses gatilhos eles vão te ajudar na criação dos hábitos que você precisa para emagrecer, e com esses hábitos, aí sim você vai ter automatização, você vai ter a possibilidade de deixar o seu emagrecimento automático, o que muitas pessoas até ontem achavam que era impossível. Achavam que para você emagrecer precisava de quê? Sofrimento. Mas o que a gente está falando aqui é que, baseado na ciência, baseado em artigos, em estudos científicos, em bibliografia, é possível sim automatizar o emagrecimento do mesmo jeito, que é automático e que é fácil para você escovar os dentes. Muito bem. Chegamos ao final do nosso podcast. Foi um prazer ter sua companhia até aqui. A gente agradece. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Bom, se você gostou do conteúdo desse episódio do nosso podcast, quer saber um pouco mais sobre esses gatilhos emagrecedores e como que eles podem te ajudar na perda de peso e até mesmo automatizando o seu emagrecimento, você pode conhecer o livro digital que eu escrevi falando sobre esses gatilhos que eu uso nos meus programas de mentoria avançado para emagrecimento, onde eu falo sobre 11 desses gatilhos. Para você saber mais informações e saber como fazer para garantir o seu, é só você clicar no link que está aqui na descrição.